Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Programa de História da Ciência, que fica lá no outro campus da PUC, que pouca gente conhece, na Marquês de Paranaguá, um campus muito bonito, com muito verde, com muita atividade voltada à área de exatas e tecnológicas, e que traz hoje uma convidada muito especial, que na verdade, além de ser pesquisadora da PUC, e vai nos contar muitas novidades nas suas pesquisas em História da Ciência, ela também dirige o nosso Centro Simão Matias, um centro de documentação e pesquisa na área de documentos na História da Ciência. Professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, é um prazer tê-la de novo no Nova Estela, e eu sei que agora, da última vez, alguns anos que você esteve aqui na TV PUC, nós tivemos novidades, que foi algumas visitas à Inglaterra, onde alguns documentos foram pela primeira vez tocados por pesquisadores. Conta para nós como é que você chegou nesses documentos, onde é que eles estão. Bom, primeiro eu acho que não deve ter sido a primeira vez que eles eram tocados por pesquisadores, porque, de alguma maneira, quem produziu esses documentos era alguém ligado à pesquisa do século XVII. Mas, de fato, eles estavam perdidos. E encontrar esses documentos, nós fomos uma equipe, na verdade, a professora Márcia Ferraz, que atualmente coordena o Programa de História da Ciência, e eu, como as duas pesquisadoras principais de um projeto FAPESP, muito grande, que o CESIMA, o Centro Simão Matias, tem. Explica para o nosso público aqui, que nem todo mundo conhece. A FAPESP é uma fundação... É uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, que está voltada justamente para financiamento e apoio de pesquisas, de uma forma geral. O que eu acho que o pessoal conhece mais são as pesquisas em medicina, em engenharia, genoma. etc. O genoma humano, o biota, né, que são da biodiversidade, etc., e outros tantos projetos gigantes. Mas a FAPESP tem entre as 5 áreas mais privilegiadas, eu vou acabar fazendo um programa da FAPESP, mas não faz mal porque eu acho que merece, a das humanidades. Então, para a parte de humanidades, a História da Ciência, aqui na PUC, é uma das que tem melhor dotação da FAPESP. Nós já temos quase no final um segundo projeto temático, que são projetos grandes, com uma perspectiva de 4 anos e que te apoia de todas as maneiras. Uma brincadeira que um ex-diretor da FAPESP, diretor científico, fazia é que os projetos temáticos, a menos que sejam das ciências naturais, porque aí são os grandes laboratórios e etc., eles são um enxoval para o pesquisador. Ou seja, tudo aquilo que você precisaria para que teu centro de pesquisa funcione, para que a tua equipe funcione, a FAPESP te oferece. Tudo muito bem avaliado, controlado, com as contas certinhas, mas são volumes de dinheiro que normalmente na linha regular são praticamente impossíveis de conseguir. E o temático, esse já é o segundo, é dirigido aos estudos sobre a história da matéria. Nós tínhamos uma série de hipóteses e uma delas é essa mudança grande que vai acontecer entre o século XVII e XIX, de como vai se apresentar desde no que eram os livros que as pessoas liam, de que forma a ciência da matéria se apresenta, até e principalmente como os estudos sobre a matéria no laboratório vão acontecer. Então, antes da gente avançar para essa área, vamos dar uma resumida, ver se eu peguei bem. Quer dizer que você foi com uma equipe da PUC de São Paulo para a Inglaterra, dentro de um temático. Dentro de um projeto temático que tinha uma contrapartida da UCL, ou seja, do University College London, que é a parte, vamos dizer, o coração da Universidade de Londres, é esse college, e onde a professora Márcia Ferraz e eu somos Honorary Research Fellow, cada uma de nós,
por ser justamente pesquisadoras principais de um grande temático. Então, essa contrapartida da Universidade de Londres, nós temos que ir pelo menos uma vez por ano para lá. Que pena. Bom, a gente trabalha direto, sem parar, mas é realmente um privilégio para qualquer pesquisador, eu acho que não só para nós, porque você tem acesso a coisas que aqui no Brasil ainda são muito difíceis de conseguir. Eu digo ainda, porque uma das coisas que o CESIMA, que o Centro Simão Matias tem, é a elaboração e a construção de uma biblioteca virtual, por exemplo, que vai, nós já falamos disso há um tempo atrás aqui, que vai desde manuscritos bem antigos, de 1000 anos atrás, passando por incunábula, que são os primeiros livros que foram impressos, e até materiais raros, bibliográficos, que não são necessariamente antigos, mas são difíceis de conseguir. Tem correspondência. Tem correspondência, tem todo tipo de documento. Uma parte deles, eu diria que é, inclusive, no que diz respeito não só à documentação escrita, mas gravuras e coisas do tipo. Nós já estamos beirando os 40 mil documentos. 40 mil 40 mil documentos. Isso é uma raridade, de uma forma geral, para as bibliotecas brasileiras, a menos, claro, que você esteja pensando na grande Biblioteca Nacional, ou se você juntar todas as bibliotecas de uma grande universidade. Mas para um centro de pesquisa e com obras dirigidas ao nosso campo, isso realmente é excepcional. Eu acho que a força do CESIMA inicial foi essa, a montagem de uma grande biblioteca virtual, para que a gente não tenha... E ela é virtual até porque fisicamente ela fica num armário pequeno, Fisicamente ela fica num armário, e depois de digitalizada, nem num armário sequer ela precisa. Fica no pendrive. Ela pode caber, não digo num pendrive, mas eu digo numa boa memória grande, e hoje em dia você tem memórias de gigas e gigas e gigas, cabe o nosso material. Nós temos o equipamento aonde essa biblioteca está duplicada. Em breve, para os pesquisadores coligados ao CESIMA, nós teremos o acesso com chave. Quer dizer, nós teremos acesso, assim, agora, para quem já consulta o CESIMA diretamente, o acesso de todo esse material, ou boa parte dele, porque você tem que digitalizar. Não adianta só que ele esteja em microfilme, né? Mas é um material precioso, porque partes desse material, um tempo atrás a gente teve uma visita de uma grande digitalizadora internacional, querendo, de alguma maneira, compartilhar esse material, porque ele ficaria público. Eu não tenho nada contra o acesso público a esse material, eu até gostaria que ele fosse. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte, esses grandes centros de pesquisa que você tem por aí, eles têm esse material em geral em papel, ou no máximo em microfilme. E são materiais que eles pagaram milhares de dólares por cada... Documentos raros. Documentos raros. Às vezes veio de herança, como esse centro em Londres, do qual nós vamos falar, quer dizer, são 350 anos da Royal Society, já, mas vamos acabar uma ideia primeiro, né? Esses centros de pesquisa, eles amealharam esse material de anos e anos de trabalho, centenas de anos, muitas vezes. Então, quando eles compartilham com você esse material, é com a ideia de fazer que você realmente comparta depois o teu conhecimento com eles, que você não publique sem dar crédito, que você faça mau uso desse material e, sobretudo, que você volte sempre, mande os teus estudantes e teus colegas pesquisadores. No momento em que eu ou qualquer outro pesquisador pega esse material, coloca online, para qualquer maluco que quiser colocar em Photoshop um pedaço de um documento, eu acabei totalmente com aquele documento enquanto material de pesquisa. Então, eu entendo também a parte deles, e uma parte boa desse material, eu diria 40% do material que nós temos, não é material nem comprado, ou se comprado é porque nós mandamos fazer o microfilme. Esse material veio porque eles sabem que nós somos um centro de pesquisa.
E cada vez que a gente vai usar para qualquer coisa, se dá crédito, se manda cópia da publicação, etc. Então, pensando em tudo isso, acho que eles têm a razão deles, né? Tanto que na Europa, na Alemanha, para ser mais preciso, eles estão desenvolvendo um projeto muito especial que vai acabar, por exemplo, com as notas de rodapé e coisas do tipo. Cada vez que você puxar uma publicação, você passa o cursor e te aparece o documento que você está citando, na página que você está citando e etc. Quer dizer, é uma verdadeira revolução que vem vindo aí, mas por enquanto a gente tem um centro como o CESIMA aqui no Brasil, é um privilégio, não é? E só mesmo com o apoio da FAPESP e com o empenho da PUC, né? Que a gente sabe como o espaço aqui na PUC é, de alguma maneira, o grande problema que todos nós temos, né? Nós temos um centro razoavelmente grande, ele não pertence necessariamente a um programa de pós-graduação, ele é coligado ao programa de História da Ciência, mas ele é um centro da PUC. Claro. Então, todo mundo que trabalhe com documentos antigos ou raros e que tem interesse, o CESIMA está lá, as ordens, nós já dissemos isso muitas vezes, é claro que boa parte dos projetos que estão lá, ou boa parte do material que está lá, pertence à história da ciência por uma questão histórica, né? Porque ele foi fundado por gente da história da ciência. Então, naturalmente, como consequência disso, nós temos que quase que 100% do material em história da ciência. Mas como é um material que, como mesmo este programa está colocando, não pertence exclusivamente aos altos pesquisadores em história da ciência, tem gente de todas as áreas que vem consultando, né? Então, isso é o CESIMA e esse é o projeto então, daí o CESIMA, FAPESP. E através do apoio da FAPESP, mandou uma missão de viajantes, não os viajantes que vieram da Europa para cá, que a gente já falou bastante, uma missão de pessoas daqui do Brasil que foram para Inglaterra, para a Europa, para pesquisar a história da ciência. Para pesquisar, para dar seminários, para dar cursos. Então, vamos chegar na descoberta. O que acontece? Essas duas professoras, nesse caso, como líderes de pesquisa daqui, que foi a professora Márcia Ferraz e eu, nós fomos, a gente vai para a Inglaterra, nesse cargo especial que nós temos, de honra dentro da Universidade de Londres. Nós fomos em 2005 e a gente participou de encontros super exclusivos, de seminários super exclusivos. Na época, eu ainda estava trabalhando muitíssimo com ciência árabe e a professora Márcia muitíssimo, como ainda continuo trabalhando, a professora Márcia muitíssimo com ciência do Brasil, mas aí os antecedentes europeus e etc. Desta vez, por uma eventualidade de locomoção, por conta do apartamento que a universidade nos conseguiu, nós ficamos perto de um dos centros coligados à Universidade de Londres, que é a Royal Society, que é, como o próprio nome diz, uma sociedade de pensadores, de homens de ciência, até de literatos, mas sobretudo de homens de ciência, que foi teoricamente patrocinada pela realeza desde 1661. Quer dizer, a essa altura, agora em 2011, a sociedade comemora seus 350 anos. É um bom tempo. E é uma sociedade, bom, só para lembrar, Newton foi um dos presidentes, o grande Isaac Newton, foi um dos presidentes da Royal Society, por lá passaram grandes nomes, desde Boyle até Rutherford, grandes nomes da ciência inglesa e internacional, inclusive, não é? Que eram fellows. E a sede é em Londres. A sede é em Londres, já mudou várias vezes e agora é no que era um antigo Palácio dos Príncipes. Então é um lugar maravilhoso, da onde você descortina parte dos parques reais de lá de cima, etc. E com uma coleção maravilhosa de documentos deles mesmo e coleções doadas, preservada, muito bem preservada. Eu acho que se a gente pensar no que são as coleções que estão
por exemplo, na América Latina, que tem preciosidades também, mas algumas estão se perdendo, está bem preservada. Agora, o que acontece? Segundo consta, ou dizem as boas línguas, porque isso não são as más línguas, essa coleção de documentos e uma boa biblioteca, além de tudo, né? E lá acontecem seminários, parte dos prêmios Nobel ingleses e tal são fellows de lá, então eles têm encontros, workshops, tem um monte de coisa acontecendo. No ano 2000, antes da gente se tornar fellow do University College, nós estivemos numa viagem de pesquisa antes de ir para a França, para um congresso e tal. E eles diziam que tudo tinha sido microfilmado. Era uma coisa que a gente duvidava um pouco. Nós tínhamos boa parte dessa coleção comprada e eu sabia de códices inteiros, por experiência de alguém que trabalha com o século XVII inglês há muito tempo, que eu não tinha visto nas coleções microfilmadas. Eu até bem que queria, e a minha equipe também, porque isso significaria que nós teríamos aqui acesso a todo esse material. Aí eu mandei que viesse o material para a professora Márcia e eu, ela pediu de umas coisas e eu de outras, isso ano 2000, né? E nós encontramos uma das pastas que era um verdadeiro fenômeno, ali tinha até sapatinho de nenê, tinha comenda, tinha não sei o que de não sei quem quando era criança, tinha documentos do Isaac Newton, eu desconfio que um deles foi aquele encontrado em 2005, com as 20 páginas de punho e letra de Isaac Newton sobre alquimia. Tinha tanta coisa, eu disse, não, eles não têm isso no catálogo, eles não sabem do que eles estão falando. Na época, conversando com alguns professores, foi muito curioso, porque alguns deles me disseram, não, isso é ridículo, porque isso já foi muito bem catalogado. Na verdade, a primeira grande catalogação é do século XVIII, e já se sabe agora, com a digitalização e a microfilmagem, nós temos tudo. Eu falei, bem, tá certo. Durante aquele ano, nós trabalhamos com alguma coisa muito curiosa, que foi o material do Dr. Godard. O Dr. Godard foi um dos primeiros fellows, um dos primeiros membros da Royal Society, um fundador, que era médico. 1600 Bom, é assim, o material que a gente pegou dele já é do que eles chamam de uma prévia da Royal Society, que seria a Sociedade Filosófica de Oxford. Então, essa Sociedade Filosófica de Oxford, que eles chegaram a fazer uma ata e tudo mais, é uma das sementes da Royal Society, né? Que depois, com a volta do rei e tal, conseguiu condições de se reorganizar em Londres. Eu diria que não tanto porque o rei era divino maravilhoso, mas muito mais porque acabaram as guerras e as lutas religiosas e políticas. Então, gente que era monarquista e gente que era da ala parlamentarista se reorganizaram na mesma sociedade e tal. De alguma maneira, isso já vinha acontecendo em menor escala nessa sociedade de Oxford. E o Dr. Godard já vinha vindo e trabalhando em laboratório muito, desde Oxford. E a gente tinha uma curiosidade, isso fazia parte de uma das hipóteses de trabalho que nós tínhamos no projeto temático. No primeiro que nós tivemos. Bom, nossa curiosidade era a seguinte: primeiro, por que a quantidade de médicos que você encontra no 17, no 16, nesses 2 séculos, trabalhando em laboratório e trabalhando com ciência da matéria? Você pensaria... membros da Royal Society. Não, em geral. Em geral. Essa era uma curiosidade, que num projeto temático você abrange pesquisadores de vários séculos e de várias perspectivas em torno a um objeto comum de estudo, não é? O objeto comum era a ciência da matéria, o trabalho de laboratório, construído em torno a isso. Tá, claro, com todos uns desenvolvimentos extras que eu não vou colocar aqui, mas era mais ou menos isso. E eu, com o século XVII, particularmente com a Inglaterra, tinha me dado conta que isso tinha elementos de ligação
com outros pesquisadores de outros séculos e de outros lugares que não a Inglaterra. Então havia essa curiosidade, né? Essa quantidade de médicos, por que não a ciência da saúde, por que não os remédios, a luta deles com os boticários e não sei o quê. O que nós descobrimos com o Dr. Goddard em particular, né? O Dr. Goddard tinha uma coisa assim muito peculiar. Além de que ele era um homem de laboratório de mão cheia, se disse durante muito tempo, e tem uma Goddardiana com todo um tratado de medicamentos e tal que vem dele, se disse por muito tempo que este homem desencadeou uma verdadeira batalha campal com os boticários, os farmacêuticos da época, né? E a briga toda seria porque os médicos queriam abocanhar a fatia dos boticários, porque eles que vendiam todos os remédios e no fim o médico ficava com a parcela do rato e os outros com a parcela do leão e etc, etc. Outros diziam, não, é briga entre corporações e papapá. Mas, na verdade, o que você descobre lendo as coisas do Dr. Goddard é que, muito pelo contrário, ele está dizendo aos médicos que se eles querem a parcela do leão, eles têm que aprender o que os boticários já conhecem, que é muito bem quais os princípios necessários para a elaboração de remédios, conhecimento das plantas, dos minerais, que os médicos não conhecem. Eles acabam apelando para os boticários, depois reclamam. Façam como eu faço, ele diz. Eu estudo tanto quanto um boticário. Então, eu sei que remédios eu estou aplicando, eu sei como elaborar os remédios, eu posso pedir uma participação de boticário. Os manuscritos encontrados vão nessa direção? Então, veja só, a curiosidade era a seguinte. Primeiro, por que um médico fazendo isso? Segundo, quando nós tínhamos encontrado um par de receitas dele sobre um material que eles acham que vai substituir o mercúrio na época. E o mercúrio, para eles, é assim, pensando em ciência da matéria, é um princípio básico, é um tipo de um material primordial. Por isso que os alquimistas antigos estudam tanto o mercúrio, porque eles acham que dali vão sair todos os metais e minerais e tal. E veios onde exista um material misturado com mercúrio, é do mercúrio que vai sair, etc. e tal. E na época eles já tinham noção de que o mercúrio era altamente venenoso, e eles vão para um outro material tão venenoso quanto, mas que se conhecia ainda há pouco, que era o antimônio. Então tem um par de receitas, e uma delas em particular, que o Dr. Goddard parece assim, um protocolo de química moderna. Por pouco ele não coloca as equações, porque não tinha na época. Mas o resto, a descrição de como se trabalha no laboratório, e o que fazer, e que material é e tal, quase que te lembra o que é hoje um caderno de laboratório de um químico do século XXI. Só que lá para o final você nota que tem algum tipo de encrenca. Alguma problemática existe ali, porque primeiro não dá o que é esperado, o Dr. Goddard percebe que não dá o que é esperado, ele comenta alguma coisa e você nota que ele está usando meias palavras. Eu queria só te interromper pelo seguinte, nós estamos com o tempo um pouco adiantado e... não falei ainda dos manuscritos. Não falou ainda em detalhes, calma. Eu acho que é um capítulo que vai precisar de mais uma... Tá gravando, né? Tá ligado? Você que todo mundo olhando. Que vai precisar de mais uma... Peraí, então vamos fazer isso de novo. Isso. Não, que ele ficou parado, não entendi se ele tá gravando. De repente todo mundo se movimentou, então... Vamos lá. Não tem problema. Ok, eles editam, não tem problema. Abre um pouco mais aí. É isso. Bom, eu sei que a gente teria agora um papo longo, vários capítulos da novela dos manuscritos, mas o nosso tempo, o tempo da televisão, ele está chegando ao final. Estamos terminando mais um programa, Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa que busca justamente, como hoje, apresentar para o nosso público parte da pesquisa que é realizada aqui na nossa universidade, na PUC de São Paulo, e que, através de parcerias, traz material até de outros locais, como a Inglaterra, e às vezes materiais que nossos pesquisadores estão em missão descobrindo e trazendo à luz, trazendo
uma reflexão bastante interessante para a gente conhecer em mais profundidade as origens da ciência moderna, a origem daquilo que tanto nos influenciou, influencia a nossa vida e que nós às vezes conhecemos tão pouco da nossa história. Nova Stella foi uma estrela que descobriram lá no céu e que trouxe muita luz para quem naquele momento pensava. Nós estamos aqui no programa Nova Stella, novamente através das pesquisas em História da Ciência, tentando trazer mais luz, mais compreensão da ciência que a gente vive.